pessoal, tudo bem? Esse então é o nosso vídeo sobre a argumentação específica do Enem. Nós já começamos, já falamos de forma geral sobre as habilidades que a gente precisa ter para argumentar. Já mostrei para vocês que argumentar é um processo natural, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa vida. E hoje, então, eu vou mostrar como é que essa habilidade é exigida na prova específica do Enem. Eu quero ressaltar aqui, um texto dissertativo argumentativo, ele pode ter outros tipos de exigências para outros vestibulares, tá? Então, o que eu oriento os alunos é assim, nunca façam vestibular sem antes ler com bastante antecedência o edital. Por quê? Porque os vestibulares, eles vão pedir esse gênero, mas eles vão muitas vezes ter outras exigências. Essas que nós vamos ver hoje elas são específicas para o Enem, tá? Então, a gente não precisa se apegar a isso como uma verdade absoluta, como sendo regra para todo tipo de vestibular, todo tipo de prova que a gente for fazer, tá? Então, como que o Enem se organizou para avaliar a nossa escrita? Ele estabeleceu 5 competências, tá? E cada competência vai avaliar um tipo de conhecimento, um tipo de habilidade necessária para que ela seja contemplada. Então, a prova vale 1000, você vai ter aí cada competência valendo 200 pontos, tá? Então, eu quero que vocês me acompanhem no meu raciocínio, porque a competência número 1, ela vai exigir do nosso candidato conhecimentos de norma culta, tá? Da língua padrão, conhecimentos e habilidades da gramática. Quer saber se você sabe escrever corretamente, tá? Então, olha só, o que ele vai esperar que você faça ou não faça, né? Ele vai esperar que não existam marcas de oralidade, ele vai esperar que você saiba usar o vocabulário com precisão, ele vai esperar que você saiba obedecer as regras de regência, de concordância, ele vai exigir que você saiba pontuação, flexão de nomes e verbos, quer dizer, não dá para escrever os meninos foi, porque o verbo tá flexionado errado, quando o sujeito é no plural, o verbo também tem que estar no plural, tá? Ele vai querer saber se você sabe usar os pronomes oblíquos e átulos e se você sabe escrever corretamente, gente. Eita, nós, o que eu fiz aqui? Misericórdia. Aqui. Não. E, pessoal, vejam, ele quer saber se você sabe a grafia correta das palavras e ressaltando a ideia de maiúsculo e minúsculo. Tem gente que não lembra na hora de escrever um nome de uma ONG, por exemplo, que o nome tem que ser maiúsculo, né? O nome lá de uma parte específica do governo, às vezes escreve com letra minúscula. Isso vai descontar ponto seu da competência número 1. Então, é nome próprio, letra maiúscula, tá? Se escreve com S, escreve com Z, 2S, cedilha, X, C, o que é? Tem que saber escrever, isso vai ser avaliado também. E por fim, ele vai dizer assim, ó, divisão silábica na mudança de linha. Gente, olha, encarecidamente eu peço que vocês retomem as regras de divisão silábica. Porque quando você vai escrever a palavra, você tem que chegar até na margem. Se a palavra não couber, você separa. E aí você tem que separar de forma correta. Não pode separar, por exemplo, colocar a vogal sozinha, a vogal da sílaba sozinha na outra linha. Você não pode colocar os 2 R's juntos, entendeu? Vocês têm que saber disso, porque isso tira ponto mesmo da competência número 1. Ah, mas é só 40 pontos que vai tirar? Sim, mas você tá concorrendo com uma vaga que é super, super, super top. Se você perder 40 pontos por erros de língua culta, de norma culta, gente, você vai perder sua vaga. Então, a gente precisa revisar essas ideias, tá? É isso que vai exigir de você na competência 1. Então, você vai estar sendo avaliado da linha número 1 até a linha 30. Essa competência vai estar sempre presente aí na sua vida, de 30 linhas de redação, tá? Tudo bem? Então, competência número 2, ela quer saber a adequação ao tema e ao texto dissertativo. Então, vamos separar essas duas ideias, porque são duas coisas que são complementares, mas elas são diferentes. Então, a sua adequação ao tema é o seguinte: o tópico frasal, ele vai
exigir de você uma determinada abordagem, tá? E você vai ter que falar sobre isso de maneira específica. Em 2018, o tema foi a manipulação dos usuários, né? Por meio dos dados e tal. Então, gente, você não podia falar como foco do seu tema sobre fake news. Por quê? Porque isso não era a ideia central do tema. A adequação ao tema era falar sobre a manipulação dos dados, tá? Então, você poderia mencionar a questão dos fake news? Poderia, mas ela não poderia ser o foco da sua redação, tá? Então, isso que a gente precisa perceber, que o tema, ele vai nos direcionar para uma discussão. E você precisa se atentar a isso, porque se você falar de uma coisa que está relacionada, mas não é o foco, você vai tangenciar e você vai perder pontos nessa competência, tá? Então, qual é a dica que eu dou para os meus alunos? Marquem as palavras-chave do tópico. Pega lá a caneta e circula. Quais são as palavras mais importantes desse tópico? Essas palavras vão aparecer sempre no seu texto em forma de sinônimos para evitar repetição, tá? Mas elas vão te ajudar a não falar de um outro assunto que não seja especificamente o foco, tá? Então, essa semana passada nós discutimos aí sobre a questão da influência dos YouTubers na formação dos jovens e adolescentes. Então, você falar de influenciadores digitais de uma forma geral não era o foco do tema. Por quê? Para você abordar o foco do tema, você tinha que mostrar como que os influenciadores digitais interferem na formação. Então, dentro da sua escrita, tinha que haver essa relação. Se você falasse só da formação dos jovens, ou se você falasse só da questão da presença dos YouTubers, de como eles trabalham, você não ia abordar o tema de forma correta, tá? Então, essa é a primeira parte dessa competência. A segunda parte é a adequação ao gênero, ao texto dissertativo argumentativo. Então, gente, o que eu preciso ter para que o meu texto seja dissertativo argumentativo? Eu preciso primeiro que tenha parágrafos, um número mínimo de 4 parágrafos. Se você fizer menos do que isso, você não vai ter o atendimento ao gênero, tá? Você precisa ter uma introdução com tese, um desenvolvimento de uma argumentação e também precisa ter uma conclusão, certo? O gênero exige isso de você. Se você sair disso, se você de repente escrever um poema, você não abordou o tema. Você não abordou o gênero textual que está sendo exigido. Se você escrever um monobloco, escrever um texto sem ser dividido em parágrafos, você também não abordou o gênero esperado, tá? Então, você precisa fazer essas divisões. O meu conselho é, faça 4 parágrafos para que você consiga desenvolver todas as ideias. Quem tem mais habilidade, ou quem quer ter habilidade e vai treinar essas habilidades, pode construir 5. Mas lembrando, quanto mais parágrafos você fizer, você vai ter que ter maior poder de síntese para que as suas ideias fiquem claras. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, o que ele vai esperar? Aí é uma discussão de um tema que já tá aqui, eu já falei isso para vocês. Beleza? Olha só, tangenciamento do tema, né? Tá negrito, já comentamos sobre isso. Então, essa é a competência número 2. Tudo bem, pessoal? Competência número 3. Coerência interna e externa, tá? Então, olha só, do mesmo jeito que eu preciso me preocupar se os períodos estão relacionados entre si, se eu coloquei uma tese e argumentei sobre ela e coloquei uma proposta de intervenção sobre ela, tá? Se eu não tangenciei o tema, isso tudo eu preciso me preocupar porque é minha coerência interna, tá? Dentro do texto. Agora, você também precisa se preocupar com uma coerência externa. O que é isso, professora? Coerência externa as ideias devem estar relacionadas corretamente com o mundo real, tá? Você está falando de um problema social, você está falando de um problema atual e você precisa, então, trazer ideias, mencionar problemas que sejam coerentes com a realidade. Tá? Por isso tem que ter muito cuidado com os números quando você vai trazer um dado,
É muito importante que você tenha atenção ao nome do autor, se o autor é realmente o autor daquela obra que você citou, tá? Isso precisa ser observado. Então, se você vai trazer um conceito da história, tenha certeza de que aqueles conceitos estão corretos. Se você vai relacionar alguma coisa de geografia, de biologia, de filosofia, tenha certeza de que você está trazendo informações que condizem com a realidade, com a verdade, tá? Porque isso é a coerência externa. Isso é muito importante. Tudo bem? Olha lá, o que que o guia... Ixi, nossa, aqui mesmo. O que que o guia do Enem, ele espera de você? Ele espera que você tenha um encadeamento de ideias, tá? E que cada parágrafo tenha ideias novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente. Então, você não vai ficar escrevendo 4 parágrafos a mesma coisa. Você vai, em alguns momentos, trazer ideias novas, mas essas ideias novas precisam estar relacionadas com aquilo que já foi dito, tá? Ó, congruência entre informações do texto e da realidade, certo? Então, o que você está escrevendo é real? Tá coerente com a realidade? E a precisão vocabular. Aqui eu quero fazer um parênteses para dizer para vocês o seguinte, olha. Gente, não adianta usar um monte de palavra estrambólica que você nem sabe muito bem o que quer dizer, tentar enfiar as palavras ali no meio do texto só para parecer que você é rebuscado e domina a escrita da norma culta, tá? Daí você escreve umas coisas que às vezes não fazem sentido e traz vocabulário impreciso e complica toda a compreensão, a clareza e objetividade do texto. Então, qual é o conselho? O que que o Enem espera? Espera que você use o vocabulário da forma correta. O vocabulário que nós dominamos. Não precisa enfeitar nada, não precisa fantasiar nada. Use palavras simples, mas use-as de forma correta e de forma que elas contribuam para a clareza, para a objetividade e para a defesa do seu ponto de vista, tá? É isso que a gente vai ter na competência 3. Tudo bem? Beleza? É na competência 3 também, deixa eu voltar a página aqui, que você vai trazer as várias áreas do conhecimento. Você vai, gente, trazer aqui situações, conhecimentos, citações, dados, fatos de outras áreas. Não é só do português. Tá? É como eu falei, aqui você vai ter que saber um pouco de história para defender seu ponto de vista, para introduzir sua ideia, vai ter que saber um pouco de literatura para fazer uma analogia, vai ter que saber um pouco de música, de arte, história, geografia, biologia, sociologia, filosofia, todas essas matérias contribuem para você conseguir construir essas ideias coerentes. E aí eu quero dizer o quê? Você está há mais de 10 anos na escola, então a prova do Enem e de outros vestibulares, ela espera que nesse tempo você tenha enfiado alguma coisa na sua cabeça, que você tenha conhecimento, que você tenha recheio para colocar nas 30 linhas, tá? Então, gente, isso é o que vai ser esperado de você. Se você passou esses 10 anos e tem poucos conhecimentos, tem poucas ideias para serem relacionadas, corre atrás, tá? Corre atrás para conseguir, para recuperar o prejuízo. Porque isso é muito importante agora nesse momento. É aqui que você vai mostrar que tipo de estudante você é, que tipo de pessoa, que tipo de cidadão você é. Se você tem uma leitura do mundo ou se você não tem nenhum tipo de leitura e tá vagando aí sobre a terra sem conhecimento de nada, sem relacionar nada, sem entender nada. Só tá vivendo mesmo, sem contribuir com nada. Então ele quer saber se você pensa, se você tem um posicionamento. Para isso, meu amigo, você tem que ter bagagem. E bagagem a gente não constrói de um dia para o outro. Bagagem é cansativo, dá trabalho, dói, porque, ó, vai fazer pensar, tá? Então, pessoal, por favor, organizem-se para que essa competência seja contemplada. Então, lá no seu projeto de texto, você tem que já colocar quais são as relações que você vai estabelecer. Você já leu o texto de apoio, você já viu qual é o tópico frasal, você já sabe qual é o tema que você vai ter que discutir. Então, você vai se organizar com um projeto de texto
e aí já nesse momento você coloca as referências que você vai fazer. Tudo bem? Vamos para a competência 4? A competência 4 é a coesão do texto. Então, essa competência, ela vai avaliar a sua capacidade de usar os conectivos, de usar os elementos de coesão, tá? É aqui que ele vai ver se você sabe usar o mas, se você sabe usar o porém, se você sabe usar o portanto, o cujo, o qual. É aqui, tá? Por quê? Porque esses elementos são super importantes para que as ideias fiquem relacionadas entre si. Então, gente, não tem jeito. Essa é uma competência que precisa de um pouco de decoreba, sim, porque você tem que decorar que o mas é adversativo e só pode ser usado depois da vírgula. Você tem que decorar que o portanto é conclusivo, certo? Então, isso aqui a gente vai depois detalhar cada uma dessas competências, mas eu vou reforçar. Vocês já estudaram orações coordenadas e subordinadas, então vocês já têm conhecimento disso. Lá anteriormente, vocês já estudaram as conjunções, os pronomes, né, os verbos e etc. Então, é aqui na competência 4 que você vai ser avaliado em relação a essa capacidade. Então, gente, ó. A competência 5 é a última competência e ela vai avaliar a proposta de intervenção. A proposta de intervenção do Enem, ela é muito clara e objetiva e ela exige de você 5 elementos, tá? Eu vou colocar aqui de laranjado os elementos. Ele quer que você resolva o problema que você discutiu, trazendo um agente, ou seja, quem vai ser o responsável pela ação. Depois você vai ter que fazer um modo meio. Depois você vai ter um efeito. E um desses 4 vai ser detalhado, tá? Isso aqui tem que ser contemplado. Então, veja, você construiu um primeiro parágrafo com uma tese. Você argumentou sobre esse problema, agora você vai ter que resolver esse problema. Então, você precisa de quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, e aqui é o que se espera. Certo? E um desses você vai detalhar, tá? Então, você vai explicar melhor o agente, vai explicar melhor a ação, o efeito ou o modo meio. Tudo bem? Então, pessoal, isso é o que vai ser exigido de vocês na produção de redação do Enem, tá? Então, agora, a tarefa de vocês é encontrar as 5 habilidades na redação que eu coloquei anexa para vocês, tá? Eu peguei uma redação modelo aqui do nosso curso e tô colocando aí, vocês vão ter que ver. Tem algum problema de gramática? Ou essa pessoa conseguiu contemplar tudo? Não tinha nenhum erro. 200 pontos da competência 1. Abordou o tema? Conseguiu fazer o gênero textual conforme esperado? Tem coerência? Usou aí os conhecimentos das várias áreas que ele aprendeu? E como é que está a proposta de intervenção? Tá? Então, eu quero que vocês façam essa avaliação desse texto para que depois, na próxima aula, a gente consiga corrigir essa atividade. Tudo bem, galera? Então, até o próximo vídeo e bons estudos para vocês!